A paz do Senhor, shalom para todos, que Deus possa abençoar a sua vida. Peço aos irmãos também aí que está assistindo pela primeira vez esse vídeo, curtam o nosso canal, se inscrevam, dá um like aí, deixe seu joinha e participe conosco, venha conosco na palavra. Hoje eu vou responder aqui acerca do dízimo, muitas perguntas me são feitas, eu quero ser bem objetivo aqui e rápido para que você possa entender o que é o dízimo. E se é para dar o dízimo no dia de hoje, se não é para dar, há uma grande demanda, há muitas pessoas que têm dúvida por causa de muitos escândalos que têm acontecido, mas que Deus possa iluminar sua mente. Estou aqui como um canal de bênção para te ensinar dentro da palavra e não tirar nenhum J daqui, nem sequer um A, porque a palavra de Deus ela se defende por si mesmo, tá bom? Então o primeiro dízimo que nós vamos falar hoje é o primeiro dízimo que se chama Maaser Rishon, é o dízimo dos levitas, é o dízimo do sacerdote e do sumo sacerdote. Os levitas, todo mundo sabe que não tinha herança, não fizeram parte das divisões, então Deus reservou dar por herança para eles os dízimos e as ofertas alçadas. Isso se encontra, abra sua Bíblia aí e veja agora comigo, no livro de Números capítulo 18, versículo 24, que diz assim, ó: porque os dízimos dos filhos de Israel que ofereceram ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Ou seja, eles não tinham herança, os levitas. Então, eles cuidavam do tabernáculo, das coisas santas do Senhor também, como os filhos de Arão, como Arão, que era sumo sacerdote também. Então, ali, meus irmãos, Deus o abençoou. Esse dízimo de hoje, que está aqui na Bíblia, que eu estou te citando aí, que está aqui na Bíblia, não é para ser dado nos dias de hoje. Esse dízimo não vale para a gente, porque era dízimo estabelecido só para os levitas, para os sacerdotes que trabalhavam no tabernáculo, que trabalhavam no santuário e nas coisas de Deus. Ficou bem claro aí? O segundo dízimo era chamado de Maaser Sheni. Esse segundo dízimo é um dízimo que Deus mandava tirar dos cereais, e esse dízimo aí se podia comer pelo caminho, esse dízimo aí podia se entregar aonde estava o nome do Senhor, era um dízimo estabelecido para uma festa, para uma comemoração, e não era para entregar aos levitas e nem também aos sacerdotes. Esse dízimo aí era um dízimo que era entregue ao Senhor, mas de uma maneira diferente. Deus mandava festejar e se alegrar na sua presença. Vamos ver isso na Bíblia? Abra comigo no livro de Deuteronômio 14, versículo 22. Aqui no versículo 22, vamos ler o 22, os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que de cada ano se recolhe do campo, e perante ao Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali o fazer, habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e dos primogênitos das suas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. E quando o caminho te for, olha só, quando o caminho te for comprido, que hoje não possais levar, pois está longe de ti o lugar em que escolheu o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus se tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro, olha o que Deus está falando, e ata o dinheiro na sua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus, e alegra a tua alma, e alegra a tua casa, ou seja, e alegra a tua casa, perdão. Porém, não desprezais os levitas, ou o levita, né, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então esse dízimo aqui era um dízimo de festa, para se alegrar, para comer, para trocar por dinheiro se a viagem fosse longa no caminho. E ali esse dízimo era entregue para isso aí, para refeições, até para bebida forte. Então esse dízimo não vale por dias de hoje, porque não tem templo. Então aqui Deus fala, o lugar que escolheu
ali o Senhor para habitar o seu nome. Então, para me levar esse dízimo hoje, teria que ter o templo, teria que ter o tabernáculo. Como o templo foi derrubado na época de Herodes o Grande, então os judeus não dão mais esse dízimo. Isso não vale para as igrejas de hoje. Compreendeu aí, irmãos? Esse dízimo se chama Maaser Sheni. Maaser Sheni é o dízimo que se pode comer e que se pode fazer ali o que alegra a sua alma, tá bom? E o terceiro dízimo é chamado de Maaser Ani, que é o dízimo dos pobres, está aqui em Deuteronômio também, capítulo 14, versículo 28. Esse dízimo era recolhido de 3 em 3 anos e era para dar aos órfãos, viúvas, estrangeiros. Está aqui, ó. Esse é o terceiro dízimo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade. No mesmo ano, hoje recolherás nas tuas portas. Então virá os levitas, pois não tem parte e herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerás, fartar-se-ão, para o Senhor teu Deus te abençoar em toda a obra das tuas mãos, o que fizeres. Então, esse terceiro dízimo, que é chamado de Maaser Ani, é o dízimo dos pobres, tá bom? Na verdade, o dízimo foi criado para abençoar 7 tipos de pessoas, tá bom? Segundo a lei de Deus, esses 3 dízimos: o primeiro dos levitas, sacerdotes, né? O segundo é o dízimo que se podia comer nas portas do templo, ou no pátio do templo, onde ali o Senhor fez escolher habitar o seu nome, e ali poderia se festejar, comer à vontade. Esse dízimo é o segundo dízimo, chamado de Maaser Shenir. Esse dízimo aí é o dízimo que era dado como oferta dos grãos, como oferta das vacas, das ovelhas, e assim eles festejavam. Quando o caminho era longo, esse segundo dízimo que eu acabei de citar, né, entre o primeiro, que é o dos levitas, que é Maaser Rishon, que é o dos levitas sacerdotes, o segundo, Maaser Sheni, é o dízimo que se podia comer no meio do caminho, se a viagem fosse longa até chegar ao templo, podia se fartar a sua alma, ou vender, ou trocar por dinheiro, e chegando lá na cidade, onde está o nome do Senhor, o templo do Senhor, ali poderiam trocar por comida, por vaca, por ovelha, até por bebida forte, naquela época, mas não vale por dia de hoje, tá bom? Esse dízimo aí não vale mais. E o terceiro dízimo é Maaser Ani, que é o dízimo dos pobres, que aqui inclui 3 classes de pobres, mas na verdade, se a gente ler o livro de Jeremias, vai incluir aí umas 3 classes, que é porteiro, cantores, amém? E ali tem pessoas e o sacerdote, tem pessoas que entendem de uma forma diferente, mas o dízimo foi criado para abençoar vidas, foi estabelecido por Deus como forma de gratidão ao próprio Deus, e Deus recebe quando é de coração. Então, se a gente abrir agora no livro de Neemias, se a gente abrir agora em Neemias capítulo 13, versículo 5, que está escrito assim, ó, capítulo 13 de Neemias, versículo 5: fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, os levitas, cantores, porteiros, e também a oferta alçada para os sacerdotes. Então o dízimo era para 7 tipos de pessoas, como os levitas, os órfãos, viúvas, estrangeiros, cantores, porteiros, sacerdotes. Amém? Então, esse é o dízimo do Velho Testamento, que não vale mais para os dias de hoje. O dízimo de Malaquias também não fala para nós. Isso aí, Malaquias 3 está falando para os judeus, tá bom? Então, o verdadeiro dízimo é o dízimo espiritual. E qual é o dízimo espiritual? É o dízimo que se encontra no próprio Gênesis 14, tá? Gênesis 14, 18, quando Abraão encontra com Melquisedeque, e ali Melquisedeque, que representava a figura legal de Cristo, dá pão e vinho para Abraão, e Abraão lhe dá o dízimo de tudo que tem. Então ali começa, lá no Velho Testamento,
antes da lei começa o dízimo. Então o dízimo aí agora se torna espiritual. Então quando você entrega o dízimo para a casa de Deus, perante um sacerdote do Senhor, Deus destrava tudo que está amarrado na sua vida e você agradece a Deus pelo aquilo que Deus tem te dado. Eu peço que você tenha compreendido, tá bom? Então o dízimo de hoje é qual, pastor? Não é o de Malaquias 3+, tá bom? Esse dízimo aí era para os hebreus da época lá do Velho Testamento. O dízimo de hoje é espiritual. Hoje você leva o teu dízimo até o sacerdote, até o sumo sacerdote, que é o teu pastor, que é a tua pastora, que é aquela pessoa que tem cuidado da sua alma, zelado pela sua vida espiritual. Aí você vai até ela, abençoa a congregação e ali eles fazem distribuição para quem precisa, paga o aluguel, ajuda a mandar missionários para fora do país ou para abrir outras igrejas. Então o dízimo de hoje é espiritual. Quando Abraão encontra com Melquisedeque, Melquisedeque representa a figura legal de Cristo, ali uma tipologia, tá? Uma teofania, e ali Melquisedeque não tem mãe, não tem pai, representa o próprio Cristo. Ali em Gênesis 14, versículo 18, está dizendo assim, ó, Deus, ou seja, Abraão quando encontra com Melquisedeque, Deus ele abençoa Abraão e Abraão começa a andar, Abraão começa a marchar, Abraão começa a ser mais próspero do que já era, tá bom? Está aqui em Gênesis, vamos ler rapidinho, Gênesis, aqui, quero tentar responder para você bem rápido, Gênesis 14, 28, se você puder abrir comigo aí, você vai ler, ó, Melquisedeque abençoou Abraão, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui aparece a primeira palavra sacerdote, tá? É aqui que surge a primeira palavra sacerdote, e no versículo 19 de Gênesis 14, tá? Tá escrito assim, ó, e abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Aqui aparece a segunda palavra, que é a primeira, né? No versículo B, aqui está falando assim, ó, possuidor dos céus e da terra. Aí aparece a primeira vez que diz que Deus é possuidor dos céus e da terra. Aí no verso 20, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então Abraão abençoou, Abraão entregou o dízimo para o próprio Cristo, na época que representado por Melquisedeque, rei de Salém. Então quando você entrega o teu dízimo, você está entregando na mão do próprio Cristo. Você não pensa que está entregando na mão do pastor, você está entregando diretamente do dono da igreja, que é Cristo. Jesus falou assim, ó, a minha igreja, pronome possessivo, tá? A igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo. Então quando você entrega o teu dízimo, imediatamente correntes são quebradas, o que está travado na sua vida destrava. Não vou dizer que não vai ter luta, que vai, mas Deus sempre tem uma bênção para te dar, para nos dar. Então o dízimo de hoje é espiritual, o dízimo é gratidão. O que é gratidão? Eu estar desempregado, Deus abrir a porta para mim e eu separar 10%, tá bom? E entregar o meu dízimo lá na congregação que eu congrego, na igreja que eu congrego, que eu estou abençoando a minha igreja, estou sendo abençoado pelo Deus de Abraão, e aí eu estou sendo grato a Deus. Amém? Deu para compreender? Tirou as suas dúvidas? Então 3 dízimos, tá? Não vale para os dias de hoje, somente esse dízimo aqui, ó, de Hebreus 7, tá? Versículo 1 e diante, e de Gênesis 14, versículo 18, versículo 19, versículo 20, tá bom, meus irmãos? Que Deus possa te esclarecer melhor. Fique na paz do Senhor, que eu fiz o melhor aqui para te ajudar. Espero que você tenha entendido, que Deus possa te dar sabedoria e que você possa ser um abençoador da casa de Deus e que Deus possa te abençoar. Fica na paz e até a próxima. Não esqueça de curtir o canal aí, dar o seu like, dê seu joinha, participa aí e se inscreva, tá bom? Deus abençoe.